Número 2, ele fala o seguinte: dadas as matrizes A, 1, 3, 5, 2, 4, 6 e a transposta de B, 2, 3, 5, 7, 11 e 13, pode-se dizer que o traço da matriz A vezes B é. Então, ele pede para calcular o traço da matriz A vezes B. Então, eu preciso calcular primeiro o produto da matriz para depois calcular o traço. Então, quem é a matriz A? 1, 3, 5, 2, 4, 6. Vezes a matriz B. Ele foi dado a transposta. Se eu quero multiplicar por B, a transposta da transposta é a própria B, tá? Então, o que é linha passa a ser coluna. O que é linha passa a ser coluna. Tá? Então, eu tenho lá, ó, uma matriz do tipo 2 por 3. E aqui eu tenho 3 por 2, tá? A primeira coisa, é possível realizar esse produto? É. E qual é o resultado dela? O resultado é uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Sabendo do resultado, eu tenho um norte para seguir, tá? Então, se ela é uma matriz do tipo 2 por 2, ela tem 4 elementos dispostos em 2 linhas e 2 colunas. Então, eu vou pôr aqui, ó, 4 elementos dispostos em 2 linhas e 2 colunas, tá? Então, agora é multiplicar linha por coluna e vamos ver o que vai nos dar, tá? Linha por coluna. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25, tá? Primeira linha, segunda coluna, termo a termo. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 11, 33. 5 vezes 13 vai dar 65. Agora, segunda linha, primeira coluna, termo a termo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 6 vezes 5, 30. E segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 11, 44. 6 vezes 13. 13 vezes 6, 6 vezes 3, 18, 78. Então, agora, eu tenho essa matriz. 9 mais 11 mais 25, 36. 33 mais 7, 40, com mais 65, 105. E 30 mais 12, 42, com mais 4, 46. 14 mais 44 mais 78, 136. O que o exercício pede? Ele pede o traço. O que é o traço? O traço é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz, tá? Então, eu tenho que o traço será o quê? 36 mais 136, que vai resultar em 172, alternativa C. Exercício número 3, olha o que ele diz. Sendo A um número real, considere a matriz A 1A0 menos 1. Então, A elevado a 2017 é igual a... Então, vamos lá. O A é quem? 1A0 menos 1. Ele quer A elevado a 2017, tá? Então, vamos tentar fazer a potenciação dessas matrizes, tá? Se eu fizer A vezes A, eu posso dizer que A vezes A é A ao quadrado? Então, eu tenho lá, ó, quem é A? 1
0 menos 1, vezes 1A 0 menos 1. Já sei que é possível porque 2 por 2 será possível. Linha por coluna. Linha por coluna. 1 vezes 1, 1. A vezes 0, 0. Então, deu 1. Ok? 1 vezes A, linha por coluna. 1 vezes A, A. A vezes menos 1, menos A. Linha por coluna. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Linha por coluna. 0 vezes A, A. Menos 1 vezes 1, 1. Então, o que que deu? 1, 0, 0, 1. Tá? Então, o que que é 1, 0, 0, 1? Eu tenho uma matriz identidade de ordem 2, tá? E 2, tá? O que que eu posso agora ir seguindo, tá? Se eu fizer, tá? A2, certo? Vezes A2, eu vou ter a quarta potência, tá? E quem que é a quarta potência? I, A elevado a 2 é I2, e A elevado a 2 é I2, quando eu multiplico a identidade pela própria identidade, vai dar a identidade. Correto? Então, agora, se eu pegar, eu estou fazendo uma analogia, né? Para chegar a 2 elevado a 17, tá? Se eu colocar a quarta potência vezes A ao quadrado, tá? A quarta potência vai dar aqui a sexta, tá? Bom, mas quem que é a sexta? A quarta foi I2. A ao quadrado é I2 também. Identidade vezes a identidade dá a própria identidade. Ok? Então, agora, por analogia, tá? Uma matriz, tá? Elevado a 2016, eu posso dizer que é 2014 vezes A2. Sim? Tá? 2014, eu sei que é I2 vezes I2 é a própria identidade. Agora eu chego na 17. Quem que é 2000A elevado a 2017? É A elevado a 2016 vezes o A. A elevado a 2016 é a própria identidade, vezes A. Identidade vezes a própria matriz dá a própria matriz, tá? Por propriedade. Então, qual seria a alternativa correta aí? Seria a alternativa B. Ok? E por último, o exercício número 4, que ele nos diz, ó, a transformação T, xy é igual a 0 menos 1, 1, 0 vezes xy, transforma o ponto xy do plano cartesiano em um outro ponto do mesmo plano. Se aplicarmos a transformação T a cada ponto da circunferência da figura, obteremos outra figura. Assinale a alternativa em que ela se encontra. Então tá, primeira coisa, vamos observar a transformação que foi dada. Se eu aplicar uma transformação em xy, eu vou encontrar 0 menos 1, 1, 0, vezes xy, tá?
multiplicar. 2 por 2 e aqui 2 por 1. É possível e eu vou obter isso como resultado. Duas linhas por uma coluna. Então, olha lá, linha por coluna. 0 vezes x, 0 menos 1 vezes y, menos y. Linha por coluna, 1 vezes x, x, 0 vezes y, menos y. Então, o que vai acontecer? A transformação feita na matriz xy, eu vou obter menos yx. Ok? Então, o que era x virou menos y, o que era y vira x. Então, ele deu um par ordenado aqui, ó. Quem que é esse par ordenado? É o par ordenado 3 e 2, tá? Então, após a transformação, tá? No A, o que vai virar meu ponto? O que era x vai virar menos y. Então, quem é y? 2. Então, o que era x vira menos y. E o que é y vai virar x. Menos 2, 3. Então, eu tenho como alternativa aí a letra C, menos 2, 3.